Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do Saúde em Jogo. Nosso episódio de hoje vai trazer um tema que a mim gera muito interesse e a mais de 52% da população mundial, porque a gente vai falar sobre as mulheres. Por isso, estamos aqui, florindo a tela de vocês. O tema de hoje é menopausa, mitos e verdades. E é atualizado, tá? Não é nada de 1800 aqui, não. A gente vai falar sobre tudo que tem de mais novo sobre o tema, para que você já saia daqui falando as coisas certas. Hoje eu tenho uma convidada, que é a Karen, de Marca. A Karen é preceptora da residência médica de pós-graduação em endocrinologia da PUC, parceria PUC-ED. Seja muito bem-vinda, Karen. E ela me colocou aqui já nos bastidores que ela adora dançar, gosta de caminhar, fazer musculação, que toda mulher precisa fazer, diga-se de passagem, e está começando, engatinhando para o beach tênis. E, claro, uma vez que ela está junto dos médicos atletas, ela vai começar a jogar. Nossa segunda convidada, que vocês já conhecem muito bem, é a nossa co-host, que hoje muda de posição, Mônica Pires Ribeiro. Hoje ela está como convidada, afinal de contas, ela é ginecologista. Vai estar conosco falando sobre esse tema que é apaixonante. E por que apaixonante para todos nós que estamos aqui? Porque a gente vai se aproximando cada vez mais dessa idade que preocupa as mulheres, sim. Atualmente, a expectativa de vida feminina, ela está acima dos 75 anos no Brasil. E as meninas vão trazer os dados mais precisos, mas certamente por volta dos 45, 50 anos é onde a mulher brasileira começa a se preocupar. Meu Deus, eu estou entrando na menopausa. Então, gente, pelo menos 25 anos a gente vai viver nesta nova fase de vida. Por isso, então, essas duas maravilhosas vão estar aqui atualizando vocês. A Mônica, vocês já conhecem bem que ela é apaixonada por corrida, mas hoje em dia ela está apaixonada pelos netos. Vamos ficar claro com isso. Meninas, muito obrigada por estarem aqui e por trazer esse tema tão importante para as nossas mulheres. Cris, muito obrigada. É realmente um tema importantíssimo. Você falou tudo. A gente hoje tem uma expectativa de vida em alguns países até já passando dos 80 anos, e realmente a mulher vai ter mais do que 1/3 da vida dela, para algumas quase metade da vida, na menopausa, que é um período muito importante da gente falar isso. E é muito bom estar aqui como endocrinologista, que também adora o tema. A Karen, que a gente já conhece, sabe que ela é muito competente também, isso é muito bom. Karen, seja bem-vinda também. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Queria agradecer ao podcast Mulheres Atletas para estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto tão interessante e eu acho que tão importante, né? Eu acho que a gente vem acompanhando uma quebra aí do tabu, né, de falar sobre menopausa. Então, assim, eu acho que agora as mulheres estão se sentindo mais à vontade para falar sobre uma condição que é inevitável, né? Todas as mulheres, eu estava até lendo outro dia um post do Instagram que a gravidez, ela pode ser, você pode optar, nem todos vão fazer uma gestação, vão precisar passar por essa fase que é uma grande mudança na vida da mulher, que é passar por uma gestação, mas a menopausa todas nós vamos passar. Algumas às vezes mais precocemente, outras mais tardiamente, mas todos nós vamos conviver com isso e como vocês acabaram de falar, talvez 30% da nossa vida hoje em dia vai ser vivida durante, né, na condição da menopausa. Então, assim, o que fazer, né? Como a gente pode viver bem nessa condição, como praticar determinadas atividades que falam de prevenção, né, de cuidado, e estar com vocês aqui, para mim, realmente vai ser engrandecedor, até porque, assim, eu realmente não sou uma mulher atleta, eu sou aquela que tem noção que a gente precisa praticar atividade física sempre, a gente tem que se mexer, e eu acho que é sempre associado também a uma questão de prazer, né? Isso é muito importante, ainda mais que a gente trabalha muito, somos mulheres muito sobrecarregadas, então é muito importante associar, né, o esporte
como uma forma, né, de cuidar da nossa saúde, mas também da nossa saúde mental. Então, acho que eu também tenho muito que aprender com vocês e falar, então, né, como é que é a perspectiva da mulher na menopausa nessas condições também, né, dentro dessa vida que a gente tem que tá sempre em dia. Obrigada pelo convite. Bom, eu vou me apresentar, eu sou a doutora Cris Prado, sou médica atleta, e uma das coisas que mais me impactou nos últimos 2 meses é porque o meu lado atleta teve que se aposentar um pouquinho, não por conta de menopausa ou qualquer outro sintoma, mas por conta de uma lesão no joelho, e eu percebi como isso impactou muito na minha vida. E comecei a pensar exatamente nas mulheres que entram na menopausa, são atletas ou são muito produtivas no seu trabalho, elas não são atletas competitivas, mas que começam a perceber que alguma coisa está mudando. Então, eu convido vocês, meninas, a falar um pouco sobre isso. Eu queria começar com a Mônica, perguntando, Mônica, como é que chega essa mulher no seu consultório? Qual é a queixa? Então, isso varia bastante, mas em geral, tá, vamos lembrar uma coisa bem básica, para começar também. Menopausa é a última menstruação da mulher e a gente teria que esperar, na teoria, 12 meses para retrospectivamente dizer, você não menstrua mais há 12 meses, então você está na menopausa. O que a gente chama quase hoje como sinônimo, né? Então, climatério seria a transição, tá, toda da menopausa, ou seja, anos antes da menopausa e um pouco depois da menopausa, né, da última menstruação. Mas a gente não precisa esperar essa última menstruação para ter sintomas, por exemplo, é aí que a gente vai falar. Em média, a mulher entra no mundo inteiro na menopausa aos 51 anos. No Brasil tem algumas estatísticas de 48, 49 anos, mas 90% das mulheres vão entrar na menopausa entre 45 e 55 anos, tá? Então, se a gente está falando dos sintomas, eu posso ter sintomas antes dos 45 anos, né? Para algumas, e até um pouco depois também. Esses sintomas começam geralmente, e a mulher vai reclamar, que está se achando estranha. Algumas, o ciclo menstrual já está alterado, outras começam mais com ondas de calor. Também podem sentir insônia, que às vezes a pessoa não fala que é insônia, porque não é dificuldade só de dormir, ela está também dormindo, mas acorda de madrugada. Algumas vezes com uma sudorese, né? Ela transpira à noite, ou tem até essas ondas de calor, seguidas muitas vezes de um calafrio, e isso altera muito a qualidade do sono, tá? Agora, a gente tem uma gama de sintomas. Algumas mulheres dizem que estão irreconhecíveis, como se fosse uma tensão pré-menstrual enorme, né, que não passou, né? Isso vai com cansaço, dor nas articulações, mudança do humor, labilidade emocional, que pode dar irritabilidade ou uma depressão em algumas, né? E, como eu falei, o principal mesmo, que a gente praticamente sela um sintoma de menopausa que a maioria vai ter, são as ondas de calor. Isso sim. Agora, hoje a gente também tem muitas mulheres que chegam no consultório já aos 40 anos preocupadas, né? Porque a mídia também está ajudando a gente a falar mais de menopausa. Então, algumas mulheres já querem até, entre aspas, se preparar um pouco ou querer se informar sobre isso. E a gente pode falar aqui ao longo o que a gente já pode fazer sobre isso. Então, Mônica, chegou a paciente no seu consultório com algumas queixas, alteração de libido, está dormindo mal, está estranha. O que você faz? Como é que você avalia essa paciente para saber se está na hora ou se não está na hora de fazer tratamento? E fala um pouco sobre tratamento. Algumas mulheres podem ter muitos sintomas, uma constelação de sintomas, e outras podem não ter muitos sintomas. É por isso que é importante a gente abordar e perguntar para quem chega com queixa ou quem não chega com queixa, mas já está naquela transição. É muito importante conversar com as mulheres para orientá-las nessa fase, tá?
Por isso mesmo, a gente tem que ter uma boa anamnese, ou seja, uma história, conversar legal com elas, para saber o que está incomodando. E saber se ela tem comorbidade ou não, se ela tem, se ela é sedentária, se ela fuma, se ela consome muito álcool, porque tudo isso vai influenciar no histórico dela também de câncer ou familiar, porque tudo isso vai influenciar na nossa abordagem, na nossa conversa sobre se ela também quer optar pelas vantagens de uma terapia hormonal, que é o que vai melhorar os sintomas dela, ou se ela quer ter outras medidas, né? Porque a mulher pode optar por não querer a terapia hormonal, mas dependendo dos sintomas dela, a gente também vai oferecer outros tipos de tratamento. A terapia hormonal com estrogênio, que é o nosso principal hormônio que cai abruptamente na menopausa, ela é o que mais resolve. 80% a 90% dos sintomas, e dependendo da dose, quase 100% das mulheres, vão ter uma melhora dos sintomas da menopausa com o estrogênio, com a terapia de estrogênio. E a gente usa a progesterona porque a gente precisa da oposição do endométrio para mulheres que têm útero. Mulheres que não têm útero não precisam da progesterona. Essa é a terapia principal, depois a gente pode falar de como. Mas existem outras medidas que a gente também pode oferecer, principalmente para mulheres que, por exemplo, têm um histórico pessoal de alguma contraindicação para terapia hormonal, mesmo que ela queira, ela pode ter uma contraindicação, que são poucas, mas existem, e aí nós temos que oferecer um tratamento se ela tem, por exemplo, muitos fogachos, ou se ela tem insônia, se ela está com depressão. Mas também é importante a gente lembrar que nem tudo é menopausa. Por quê? Porque algumas mulheres nessa faixa etária acham que a diminuição de libido, que o cansaço delas, que a alteração do sono, de humor, tudo é menopausa, mas nem sempre. A gente também tem que, exatamente nessa consulta, avaliar com a paciente qual é o entorno da vida dela, o que está acontecendo também, para diferenciar bem, porque alguns sintomas de menopausa são comuns, óbvio, né, a outras doenças. Por exemplo, cansaço, tem que ser investigado se ela não tem alguma outra alteração, como anemia ou outra doença de base, a própria insônia, o estado depressivo também. Embora as mulheres possam piorar da depressão, tá? Ou abrir um quadro de depressão na menopausa, elas podem ter também só uma leve alteração de humor depressivo, que aí sim pode melhorar com hormônio. Ou seja, por que é muito importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, se os sintomas dela são de menopausa ou não? Porque aí o estrogênio não vai resolver tudo. E essa é outra questão, a terapia hormonal é ótima, mas não vai resolver tudo. E aí, Cris, a gente pode depois seguir mais um pouquinho para dizer o seguinte: o principal é já orientar que, independente da mulher querer ou não hormônio, querer ou não tratamento para suas ondas de calor, para sua insônia e tudo, a gente também tem que lembrá-la que essa fase é uma fase de muita alteração, né? O peso muda, o corpo muda, né? E a cabeça pode mudar, né? Porque muitas mulheres enfrentam a menopausa como um envelhecimento e elas sofrem por isso, e a gente tem que acolher, conversar, né? Fazê-la compreender isso. E quando a gente vai tratar, falar de todas as medidas que a gente já sabe, mas vale reforçar. Uma alimentação, tentar manter o peso. Embora esteja cansada, tentar fazer exercício ou manter-se já faz. Quem não faz, a gente estimula que comece alguma coisa que é muito importante. Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Para quem está nesse conflito, de uma forma geral, números são mais precisos do que somente sintomas. Tanto para aceitar que entrou na menopausa, quanto para falar assim, não é menopausa, é outra coisa. Tem exame complementar que você já faz, que tem que fazer ou não? O sintoma ele é maior do que o exame complementar. Quando a gente está analisando esse climatério, esse momento
do envelhecimento do ciclo hormonal? Ótima pergunta, Cris, porque o diagnóstico basicamente é clínico, é exatamente pelo histórico, por isso tudo que eu falei da gente conversar e analisar os sintomas da paciente. Mas em algumas situações, a gente pode também precisar de algum exame, especialmente do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que é um hormônio que aumenta na transição da menopausa, e o estradiol, que é o nosso estrogênio principal, que cai nessa transição. Às vezes a gente precisa até de 2 medidas dele. Que situações, por exemplo, são essas? Situações de mulheres que não têm útero e que estão com sintomas ainda muito suaves, muito, como eu disse, ambíguos, que a gente pode ter outras doenças relacionadas, para a gente tirar uma dúvida se realmente ela está entrando na menopausa, tá? Mulheres que operaram, então, né, o útero, mas não tiraram os ovários, porque quando a mulher tira os ovários, ela já entra na menopausa cirúrgica, tá? Mas então, a mulher, por exemplo, tirou o útero aos 40 anos por mioma, mas estava ótima. 5 anos depois, 7 anos depois, ela, por exemplo, diz que tem uma alteração de sono, uma alteração de libido, mas ainda não tem onda de calor, está um pouco em dúvida. Nesse caso, a gente pode fazer 2 dosagens laboratoriais com um intervalo de mais ou menos 10, 15 dias, para a gente poder avaliar. E a outra situação também, mulheres, por exemplo, em uso de Mirena ou Cailina, que são DIUs hormonais de progesterona, né, de derivado da progesterona, que as mulheres às vezes não menstruam também, então ficam em dúvida se aqueles sintomas também são dessa fase. Então são situações que a gente às vezes precisa do exame laboratorial, mas não necessariamente. O diagnóstico praticamente é clínico mesmo. Eu fico na dúvida, Mônica, principalmente para as mulheres que têm útero, se tem um tempo máximo onde pode ser feito a reposição, esse tratamento. Então, eu posso chamar a reposição, isso é uma excelente pergunta, eu posso chamar a reposição hormonal de tratamento? A gente chama como terapia, né, da menopausa, de reposição da menopausa, tá? Desculpa, terapia hormonal da menopausa. É uma reposição de hormônios, tá? Numa dose menor. E o tratamento em si não é só hormônio, como eu disse. O tratamento pode ser um monte de opção, desde que ela tenha sintomas. Inclusive, algumas mulheres só têm sintomas ou podem passar a ter, na pós-menopausa, muitos anos depois da menopausa, sintomas que a gente chama de gênito-urinários, né? Por exemplo, secura o ressecamento vaginal, dor para ter relação, infecções urinárias de repetição ou sintomas urinários. Isso a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa. Ela precisa de tratamento muitas vezes só local, só estrogênio vaginal, que já melhora esses sintomas. Então, aí sim, a gente está tratando, prevenindo e tratando também essa síndrome gênito-urinária. Na reposição hormonal, você fez uma pergunta que realmente hoje é uma grande discussão, né? A gente geralmente fala que a gente deve iniciar naquela transição, ou quando as pacientes têm muitos sintomas. Iniciar, por exemplo, oferecer uma terapia com hormônios. Em torno, então, dos 50 anos até quase 60 anos, ou seja, até 10 anos depois da menopausa pode ser necessário, se ela só apresentar sintomas mais tarde. Eu falei que algumas mulheres só têm menopausa 55, 56 anos. Mas a gente não tem o tempo limite. Porque algumas mulheres, e tem bastante estatística sobre isso, 30% a 40% das mulheres podem manter sintomas, por exemplo, de fogachos, que são essas ondas de calor e sudorese noturna, por até 30 anos ou mais. Então, a gente sabe que a maioria, então, 70% praticamente, esses sintomas vão durar em torno de 4 a 7 anos. Mas muitas mulheres vão permanecer com sintomas. Então, e claro, vão ser acompanhadas. Enquanto as mulheres se sentirem bem usando, por exemplo, o hormônio, e os exames, como por exemplo, mamografia, ultrassom, tudo estiver tudo bem,
ela pode manter a terapia hormonal, sempre avaliando riscos e benefícios para ela, tá? Karen, pergunta muito importante. Paciente está chegando para você direto ou só vem depois que passou no ginecologista? Que momento as mulheres estão chegando para acompanhar com você? Isso é bem interessante, que eu vejo, assim, uma mudança, né, assim, realmente no consultório, em que as pessoas realmente têm me procurado já para fazer a terapia hormonal, para se informar sobre como é feita a terapia hormonal, para saber se já está no momento da terapia hormonal. Então, não apenas com o ginecologista que indicou. Na verdade, eu acho que a gente trabalha muito em parceria com a ginecologista, excelente. Eu acompanho mulheres que tratam síndrome ovários policísticos, que tratam diabetes, que tratam síndrome metabólica, dislipidemia, problema de tiroide, alguma questão de, às vezes, relacionada a problemas de prolactina, fertilidade. Então, e principalmente mulheres que buscam fazer emagrecimento, né, que estão com obesidade e que precisam realmente fazer esse acompanhamento com endócrino. Então, quando eu vejo que elas já estão com 40 anos, eu começo a tentar perceber um pouquinho mais como é que estão as queixas, né? Como é que está esse dia a dia da mulher, né? Se ela está tendo mais TPM, que isso é muito comum, a TPM, né, quando mais próxima do período da perimenopausa, ela se acentuar, acho que a Mônica já falou um pouquinho sobre isso, né? Parece que está numa eterna TPM, então elas nitidamente sentem que, às vezes, quando estão para ficar menstruadas, elas se sentem mais frustradas, muito mais irritadas, com mais distúrbios do sono. A gente pode acompanhar, a gente está aqui num podcast Mulheres Atletas, a questão das dores, né? Osteomusculares, articulares, a gente passa a escutar, e é muito engraçado ter um levantamento brasileiro que fala que a principal queixa das mulheres na perimenopausa foi dores osteomusculares, né? Dores articulares, e não os calores. A gente está em primeiro lugar esse tipo de dor osteomuscular, articular, em segundo, sono, e depois a questão dos sintomas clássicos, né, relacionados à menopausa. Então, quando às vezes ela já chega com uma queixa de calores, aqueles realmente tipos de fogacho, aquela coisa que vem de baixo para cima, isso, na maioria das vezes, às vezes ela já está com regularidade menstrual, ela já está com níveis alterados dos hormônios, mas bem antes, talvez uns 3 anos antes, vários sinais foram apresentados e ela não percebeu, né? A dificuldade de ganho de massa muscular, ou de manutenção dessa massa muscular, a dificuldade de manter o peso, a mudança da composição corporal, que nitidamente elas percebem, né? Um aumento da circunferência de cintura, um aumento do depósito de gordura abdominal. Elas percebem também essa questão do sono que a Mônica citou, né? Que é de você ter um sono interrompido, aquele sono que 3 horas da manhã dá aqueles... se liga e não consegue voltar a dormir. E aí é óbvio que quem dorme mal, no dia seguinte não consegue executar todas as suas tarefas, né? Tem um outro estudo americano que fala o quanto que existe um prejuízo financeiro, econômico, das mulheres nessa fase da menopausa, porque elas acabam precisando, às vezes, ter um desempenho inferior, porque às vezes elas sentem os fogastos no meio de reuniões, ou estão extremamente cansadas por noites mal dormidas, ou precisam começar a procurar médicos para tentar entender o que está acontecendo. Então, assim, no meu trabalho, eu já começo antes, né, na verdade, de saber que elas já entraram na menopausa, eu já começo a falar, olha, daqui a pouco você vai começar a perceber algumas mudanças. E eu quero que você me sinalize, eu quero que a gente trabalhe junto. Então, assim, antes de você entrar na menopausa, você já tem que entrar numa rotina de atividade física se você ainda não faz. E se você faz, você não pode deixar de fazer. A sua dieta merece ser reconsiderada. Você vai ter que mudar o seu padrão de dieta. A gente percebe até mesmo mudança do apetite, né? Da ingesta alimentar com a menopausa. E quando você dorme mal, está associado também a um aumento de uma ingesta mais hipercalórica durante o dia. E isso vai fazer você engordar. Então, você tem uma mudança também que a gente chama dos clock genes, os genes, né, do relógio, do nosso relógio biológico. Isso altera a secreção de cortisol. O cortisol estimula também essa mudança metabólica, né? Uma piora da resistência insulínica, uma piora do perfil lipídico, facilita ganho de peso. Então, assim, são vários fatores que a gente merece, e eu tenho falado muito sobre isso. A gente tem que preparar a mulher para a menopausa. Agora, tem aquelas que realmente... Pode falar. Ô, Karen, essa é a janela de oportunidade? A janela de oportunidade, ela, na verdade, foi desenhada, né? Foi descrita mais como um momento para você começar a terapia hormonal da menopausa.
Isso foi baseado porque, por conta daquele estudo WHI, que foi assim bombástico, né? Quando você estava em plena ascensão da terapia hormonal da menopausa, e de repente vieram os dados e que ele foi interrompido com 5 anos e meio por aumento do câncer de mama, não no grupo, na verdade, né, que usava progesterona e estrogênio, ele foi interrompido por aumento do caso de câncer de mama e de doença cardiovascular, principalmente derrame cerebral. Então, isso precisou ser trabalhado, entendido, né? Calma. Vamos voltar 2 passos atrás, porque lembrando que o nosso podcast é assistido por alunos, por pessoas que não são da área de saúde. Então, vamos falar desse artigo, porque ele é maravilhoso. Passa um pouquinho mais sobre ele, o que ele aborda, o que ele estava investigando e por que ele foi interrompido. Não, então, esse estudo é o maior estudo, né, de acompanhamento de terapia hormonal da menopausa. Ele, na verdade, ele foi longitudinal, ele se iniciou em mais ou menos 1990, e aí ele pegou um grupo muito robusto de mulheres, só que mulheres na faixa entre 50 e 70 anos. Então, na verdade, ele não pegou só mulheres que estavam entrando na menopausa. Ele administrou o hormônio para mulheres, às vezes, com mais de 10 anos já da menopausa. Esse foi o primeiro problema na hora de você recrutar os pacientes, tá? Então, você pegou mulheres... A média de idade era 63 anos. Exatamente. Né? Então, assim, você pegou mulheres entre 50 e 70, e aí essas mulheres foram divididas em grupos, aquelas que utilizaram terapia hormonal com estrogênio e progesterona, aquelas que só utilizaram estrogênio porque elas já tinham sido feita a retirada do útero previamente, então não tem indicação de você usar progesterona. E aí passaram a acompanhar essas mulheres. Outro detalhe, naquela época só existia, foi escolhida uma formulação, que era a formulação via oral, de um estrogênio sintético, que é o estrogênio equino conjugado, com a medroxiprogesterona, que é um progestágeno, que não é a progesterona natural micronizada, e que temos algumas ressalvas sobre essa apresentação desse tipo de progestágeno, por ele ter maior efeito glicocorticoide, efeito, ou seja, em retenção hídrica, questão metabólica. Então, existem algumas críticas em relação, tanto é que ao longo dos anos, com um trabalho que foi em 1990, a gente já conseguiu desenvolver outras formulações, né, de terapia hormonal. E aí é o grande X da questão, administraram isso para os pacientes, né, sem esse critério que a gente vai falar sobre a janela de oportunidade, ou seja, pacientes que já tinham mais de 10 anos de menopausa, pacientes que já tinham mais de 60 anos. O que isso quer dizer? Que como a gente sabe que o estrogênio tem efeito protetor, né, sobre os nossos vasos sanguíneos, ele tem um efeito benéfico sobre o nosso endotélio, sobre o nosso metabolismo, sobre o perfil lipídico. Então, essas mulheres que começaram mais tardiamente o uso da progesterona poderiam já ter uma doença cardiovascular prévia. Não foi verificado, dentro da inclusão do estudo, se já existia alguma doença desse ponto de vista, se ela já tinha aterosclerose, se ela já tinha alguma doença, assim, foi escolhido, não pode ter tido infartado, tudo bem, não poderia ter tido, né? Isso aí foi um outro estudo que avaliou. Mas não estudaram nos pormenores a saúde cardiovascular dessa mulher, né? Então, isso faz diferença na hora que você vai entender os resultados. Porque você realmente, ao você entrar na menopausa por muito tempo, você pode já ter tido um efeito deletério nos seus vasos. Eu acho que é muito importante ressaltar, para quem nos escuta, não está familiarizado sobre a leitura de artigo, porque muita gente utiliza, estava no artigo. Gente, quando um bom cientista, e eu vou chamar os médicos de cientista, quando um bom cientista está fazendo a leitura de um artigo e vai fundamentar o seu tratamento a partir de um artigo, ele precisa fazer essa leitura crítica que a Karen nos traz. Então, a gente está falando em 2025 sobre um artigo que tem 35 anos, senhoras e senhores. Cris, bem interessante. Esse artigo foi publicado em 2002 e caiu 90% das prescrições mundiais da terapia hormonal. Olha aí. E isso prejudicou muito, porque foi um artigo que era um estudo randomizado, tarará, feito por epidemiologistas, então era um bom estudo desenhado, mas depois surgiram essas reavaliações críticas também sobre a população estudada, sobre o uso, né, sobre a escolha do hormônio usado e tudo. Só que naquele ano foi muito bombástico isso. Então, os próprios médicos ficaram inseguros, porque
alardearam, né, na mídia e na própria sociedade médica, em alguns pontos, que ele aumentava o risco de várias doenças e de câncer de mama. Então, isso foi muito drástico, porque reduzir a prescrição em 90% é tirar o benefício que muitas mulheres estavam tendo. Então, as mulheres passaram a ter muitos sintomas. E em 2012, 10 anos depois, que surgiu outro artigo reavaliando essa questão da idade. A faixa etária das mulheres de 50 a 59 anos, complementando o que a Karen estava falando, foi a faixa que teve mais benefício com a medicação. E é por isso que surgiu esse termo como uma janela de oportunidade para iniciar a terapia hormonal da menopausa. Tá? Mas isso também hoje está sendo questionado, porque isso não é uma coisa fixa. Você só pode usar hormônio até 10 anos, passou disso não vai usar. A Karen endócrina, ela sabe muito bem que pacientes, por exemplo, com uma osteopenia mais severa e vai ter benefício com o estrogênio, e que elas não foram medicadas, entre aspas, dentro dessa janela, elas ainda podem sim ter benefício, desde que sejam avaliadas, concordo com ela, com ginecologista, com endócrino, até com cardiologista, para a gente ver se ela não tem comorbidade importante, não é, Karen? Hoje em dia faz parte, assim, do meu atendimento fazer um screening cardiológico, assim, eu acho que realmente, nesses casos das mulheres que me procuram, às vezes já numa janela já muito próxima daquela que a gente estipulou, que hoje em dia até isso tem sido agora questionado, se a gente vai seguir ou não essa janela mais... Se é uma mulher que parece aparentemente ser muito saudável, não tem nenhum tipo de lesão arterial, nenhuma contraindicação, e ainda está muito sintomática, porque a gente sabe que isso também é muito individual. Tem gente que sente fogacho por 10 anos, tem gente que não sente fogacho, tem gente que sente fogacho por 3. Então, o que a gente diz é que a terapia hormonal da menopausa, hoje em dia, ela não tem mais prazo para se encerrar. A gente tem que realmente ir acompanhando ano a ano, se ainda é benéfico ou não para a paciente. Tem, obviamente, essas questões, como a Mônica citou agora, da osteopenia, osteoporose, que vale muito a pena a gente considerar manter para a paciente. Uma paciente que, às vezes, tem uma vida sexual ativa, que ainda trabalha muito, ela, às vezes, realmente pode se sentir muito bem em manter essa terapia hormonal, porque sem ela se sente prejudicada. Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí, hoje em dia, o que eu faço, né? Eu vou lá e vejo, a paciente tem hipertensão, ela tem diabetes, tem dislipidemia, ela tem algum tipo, já teve algum episódio cardiológico ou não. Então, muito frequentemente, eu peço no mínimo, né, o Doppler de carótida para ver se já tem placa ou não tem placas, como é que está essa espessura da íntima média. Então, assim, se ela já tem uma espessura aumentada, se ela já tem presença de placa, qual o grau de obstrução, isso vai me chamar a atenção se eu devo manter ou não, ou se eu posso começar ou não. A gente não pode começar em paciente que tem evidência de placa, e uma placa significativa. A gente sabe que nessa condição a terapia estrogênica pode agravar. Então, a gente tem que começar antes. Existe, assim, quando a gente fala de janela de oportunidade, tem um gráficozinho que mostra como é que tem que estar a sua artéria ao começar. Ela tem que estar minimamente espessada, minimamente presença de placa, é o momento ideal para você entrar com o estrogênio, principalmente o mais próximo possível da menopausa, porque os receptores endoteliais ainda estão muito responsivos ao estrogênio. E depois que você já não tem mais ficou muito tempo sem usar o remédio, né, de usar o estrogênio, você pode não ser legal. Então, mas tem pacientes que estão excelentes, estão com 60 anos com uma saúde maravilhosa. Agora, tem algumas que eu fico ainda com receio, que pode pacientes tabagistas, principalmente, né? Isso realmente me preocupa muito. Ela provavelmente vai ter placa, então eu peço score de cálcio coronário. E pacientes, por exemplo, que praticam atividade física, tem que fazer teste de esforço, tem que estar em dia com esse tipo de exame, fazer um ecocardiograma. A gente tem que estudar essa mulher realmente de uma forma muito ampla, pedir um ultrassom de abdômen, ver se tem algum tipo de esteatose, gordura no fio, ou seja, estudar ela realmente nesse ponto de vista, para a gente ter certeza do que vai valer a pena e, inclusive, e talvez manter por muito tempo e saber que ela está bem. Isso eu nem falei da parte ginecológica, né, Mônica? Da parte de screening, de câncer de mama, isso aí eu vou deixar para você. Não, claro, é exatamente isso. O que as mulheres, assim, vou complementar só uma coisa que eu acho super importante. Hoje,
a gente segue vários, por exemplo, guidelines ou orientações internacionais da Sociedade Internacional de Menopausa, por exemplo, da Sociedade Norte-Americana e da Sociedade Brasileira de Climatério, que tem até um consenso para a gente, muitas vezes, ter uma orientação. E isso que a gente está falando está de acordo com esses conceitos dessas sociedades e da nossa brasileira também, tá? Ou seja, a gente não pode ter essa janela fixa e o tempo que vai usar vai depender dos sintomas. Inclusive, essas situações cardiológicas, por exemplo, do screening que a Karen falou, são muito importantes para a gente avaliar até também, que é um outro fator, o tipo de medicação que a gente vai oferecer para aquela paciente. Agora, uma coisa bem importante, Cris, acho que a Karen vai concordar, as pacientes têm muito medo, às vezes, ainda de terapia hormonal, mas elas esquecem ou não sabem dessa informação, e a gente tem que dar, que a gente ainda morre muito mais de doença cardiovascular do que de câncer. Tá? E que, se a gente considerar mulheres, né, saudáveis ou com leve sobrepeso, sem grandes comorbidades, a maioria das mulheres vai se enquadrar em mulheres de baixo risco para uma reposição hormonal, ou seja, naquela balancinha, ela vai ter muito mais benefício do que riscos, né? Do que efeitos adversos possíveis ou situações de risco mesmo para uso de medicação prolongado. Então, se as mulheres, e por isso é importante a avaliação ginecológica também, por exemplo, a gente sempre, para começar a terapia hormonal, a gente faz essa avaliação toda que a Karen falou e, óbvio, a mamografia, ultrassom transvaginal, porque a gente também tem que lembrar que a gente não vai iniciar uma terapia de hormônio numa mulher que eventualmente tem uma doença, tem um câncer ou uma doença hormônio dependente, como um câncer de mama, um câncer de endométrio. Isso tem que ser avaliado. Eu acho que é interessante vocês trazerem também um pouco, a gente está falando sobre a reposição hormonal. A Karen já trouxe o dado desse trabalho, que o que foi usado à época não é mais o que é usado hoje. Então, falar um pouco sobre esses veículos que são possíveis de serem utilizados para que as pessoas comecem a ficar afeitas e entendam que cada um está sendo consultado por um médico, um endócrino, um ginecologista, em diversos locais do nosso país. O que essa pessoa precisa ficar alerta? Nossa, mas usaram tal medicação e as meninas falaram que em 2025 isso não é mais tão recomendado. O que está na recomendação para a gente fazer uso atualmente? Veículo, medicações? Assim, por tudo que a gente falou aqui, realmente a via transdérmica seria a via mais segura. E nós temos produtos, né, aprovados pela Anvisa e que são utilizados lá fora, e aqui amplamente utilizados, que seria, né, o estrogênio em gel. Ele é vendido nas farmácias, mas tem que ter orientação médica de como vai ser utilizado. A gente tem também a via de adesivo. E essa via de adesivo existe, inclusive, combinada com um tipo de progesterona. A gente dispõe da progesterona micronizada, que pode ser utilizada via oral ou via vaginal, e a dihidrogesterona, que seria um outro tipo de progesterona extremamente segura, né, do ponto de vista de trombose ou do ponto de vista até mesmo para câncer. Então, a gente percebe que assim, a associação é muito segura. Então, acho que a gente já dispõe de formulações, e até mesmo a via oral não significa que seja contraindicada, tá? Eu acho que às vezes se a pessoa não tem nenhuma contraindicação, tem um perfil favorável, a gente pode utilizar também a via oral, e que hoje em dia é feita também com estrogênio natural, né? A gente já não usa mais estrogênio sintético. Então, acho que a gente está bem servido. Lógico, estamos abertos a outras formulações, tem o estetrol, que é um outro tipo de estrogênio, chega aí agora com uma segurança também do ponto de vista cardiovascular. Então, eu acho que a mulher consegue hoje em dia fazer uma boa terapia hormonal acessível e de produtos que passaram por todos os estudos necessários e aprovação e regularização. O receio hoje em dia, as pessoas acharem que essa terapia hormonal não é suficiente. Então, assim, a gente passou de um perfil em que as pessoas não queriam fazer por medo,
para agora você começar a fazer e fazer de forma, às vezes, indiscriminada, ou seja, achando que devem existir outros produtos que, de repente, vão garantir a melhor performance, né? melhor aproveitamento da mulher. Então, começam assim, não, mas esse daí, que comprar na farmácia não deve ser bom, é melhor eu usar o de forma, porque esse deve ser bioidêntico, assim, alertar que o bioidêntico existe também na farmácia, o produto que a gente tem disponível, ele é com estrogênio e progesterona idêntico ao que a gente produz. E o que a gente vem observando, né, com frequência, a terapia hormonal sendo feita através de implantes. Então, assim, não é aquele implante que é aprovado como contraceptivo, né, que é o Implanon, não é esse. São implantes em que se coloca diversos tipos de hormônio e diz que dessa forma vai ser uma forma mais segura ou que vai ter um melhor aproveitamento, principalmente da parte muscular, vai te garantir aumento da massa magra, você vai ter um corpo incrível, um corpo mais seco, enfim, várias promessas. E o que a gente tem percebido são casos que, assim, de aumento de risco, aumento de ocorrência de câncer, aumento de ocorrência de dano hepático, dano cardiovascular, ou seja, essas substâncias misturadas, às vezes, podem estimular o surgimento de hipertensão arterial, de AVC isquêmico ou derrame, então isso começa a ficar preocupante, né? A gente sai de uma coisa, não faço nada, para agora fazer diversas outras coisas que não estão sendo ainda bem estudadas, que devem ser feitas com muita cautela. Então, isso se tornou, inclusive, a Mônica citou o consenso da SOBRAC, que é muito bom, que foi publicado ano passado, em que, na verdade, em todos os posicionamentos de todas as sociedades, a gente recomenda, né, para o uso de não formulações magistrais, ou seja, formulações de manipulação, e não o uso do implante hormonal para esse fim, assim, não tem nenhum tipo de indicação. Só complementando, cara, é importante a gente lembrar, vou ressaltar o que você falou, a reposição hormonal não é para fins estéticos. E a gente, quando entra na menopausa, tem esse sofrimento que eu falei, que são constelações de sintomas para algumas, e tem esse medo do envelhecimento, né? Mas, olha só, a gente vai envelhecer de qualquer maneira. Nessa fase, vamos ter outra fase de 60, 65 anos, né? 70, a gente vai ter envelhecimento, ele é inevitável. O hormônio não resolve 100% isso tudo. E a gente também não deve usar só para fins estéticos. Ele pode ter algum benefício no bem-estar, na diminuição da cintura, que é uma queixa, sim, mas esse uso pensando em função estética, realmente ele não é recomendado. Bom, o tempo todo vocês falaram aqui sobre estrogênio e progesterona, mas exatamente um pouco do que a gente está acompanhando nos últimos tempos, e aí pelo menos nos últimos 5 anos, eu escuto isso muito ativamente como médica do esporte. Não é nem estrogênio, nem progesterona que as pessoas querem, buscam e exigem, e, óbvio, fornece um médico que não está tão alinhado com o que é prescrito pela sociedade. Que outros hormônios podem vir a ser utilizados numa terapia de reposição hormonal ou mais nenhum? É sempre estrogênio e progesterona. Eu vou deixar a Karen falar, mas eu vou só citar uma coisa que acho que é importante, tá? Primeiro isso, a gente não vai resolver talvez todos. Por exemplo, às vezes a insônia pode melhorar 100% numa mulher só com estrogênio, mas ela pode não melhorar 100%, porque tem outros fatores para a insônia. A sexualidade, ela é multifatorial, a gente sabe disso. A sexualidade da mulher, por exemplo, ela está ligada a fatores assim, desde sociais, ambientais, relacionamentos que ela tem, familiar e, por exemplo, com o parceiro dela, enfim, são tantos fatores que a mulher preferia colocar só no hormônio a culpa, mas não é, tá? Isso é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante. E, claro, as mulheres vêm pedindo. E outra coisa que é muito importante, a gente tem uma população brasileira enorme. Gente, a gente tem 1 bilhão, a estatística é essa, que em 2025 nós temos 1 bilhão de mulheres, que é 12% da população na menopausa mundial. Sendo que no Brasil, se a gente colocar 12%, são milhões de mulheres nesse período todo de menopausa.
E, infelizmente, não são todas as mulheres que têm acesso a todos os hormônios ou todas as opções hormonais que a gente está falando. Aqui isso também é muito importante. Tá? Então, por isso, assim, a gente prefere a via transdérmica como opção para algumas pacientes, sim. Mas se a gente trabalha no sistema público de saúde, por exemplo, e só tiver ali a via oral e ela pode ser bem acompanhada por nós, perfeito. E a mulher acompanhada na menopausa tem uma grande vantagem nessa fase toda de climatério que a Karen falou. Ela vai ser orientada desde o início, vai ser revista, ou seja, a gente vai estar sempre revendo a qualidade de vida, aquelas medidas todas também de vida que podem melhorar o envelhecimento dela. Tá? Agora, sem dúvida, a gente vai ter um nichozinho da população que quer ganhar músculo e se sentir bem, né, Karen? Aí eu vou deixar você falar por quê. Não, suas considerações são perfeitas, assim, eu tenho me questionado muito e muito me assusta essa busca do corpo perfeito e a falta de entendimento do processo do envelhecimento. Então, assim, as pessoas falam hoje em dia de terapias anti-aging, que para mim me soa uma coisa muito grotesca, porque eu acho que envelhecimento todos nós vamos passar, mas a gente pode envelhecer bem. E para envelhecer bem, significa cuidar da sua saúde. Cuidar da menopausa é importante. Nem todos vão poder ter acesso à terapia hormonal. A gente já falou aqui, tem condições que não vão permitir. E você também lembrou muito bem. Nosso papo aqui fala muito focado, talvez, numa classe social muito beneficiada, né? A gente tem uma outra classe que muito nem sabe sobre terapia hormonal, que não tem acesso. Imagina como é essa vida, né? Então, a gente está, na verdade, discutindo para aqueles que têm mais acesso. Então, assim, eu fico muito indignada com pessoas assim que têm o peso normal, que estão usando os implantes, que usam remédios para emagrecer e falam assim, não, mas é porque eu preciso. Eu falo assim, gente, mas a gente vai ter nossas rugas, assim, a gente vai ter... Por que você não se preocupa, então, exatamente em buscar uma boa qualidade de vida sexual com o seu parceiro, com a sua parceira? Como é que você vai chegar nisso? Não é testosterona só que vai resolver, mas eu canso de pegar mulher aqui que que chega usando reposição de testosterona. Eu falo assim, mas e aí, você sentiu que mudou? Ah, nos primeiros dias sim, depois não. Eu falei assim, pois é. Porque exatamente, assim, você precisa primeiramente estar bem estrogenizada para reposição de testosterona, né? E hoje, até o presente momento, a indicação é apenas na menopausa e pacientes que têm o desordem do desejo sexual hipoativo, que é uma condição em que você simplesmente não consegue ter prazer. Pode ser, não tem desejo, não tem orgasmo, não sente. Só que eu vou lembrar uma coisa, a Mônica falou aqui sobre terapia hormonal vaginal. Às vezes você não faz a terapia hormonal sistêmica, que a gente chama do adesivo comprimido, mas você tem que fazer a vaginal. Ela é super importante. Você está com os grandes e pequenos lábios engurgitados, com bastante aporte sanguíneo, hidratados. Isso no ato sexual já te fornece uma condição de prazer. Isso já pode te ajudar a conseguir o orgasmo, por exemplo. E ninguém pensa nisso, né? Você está numa boa relação. Hoje em dia a gente tem visto assim, muita desgaste, o nível de burnout nas mulheres, sobrecarga. Quem pensa às vezes em querer ter uma relação sexual quando você está exausta, cuidando de um monte de coisa. Então assim, a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que trabalhar essa mulher, assim, olha, vai fazer alguma coisa que te relaxe, diminui um pouco a sua carga de trabalho, vai fazer uma viagem com o seu parceiro, com a sua parceira, e ver se você consegue ver o que acontece. Às vezes eu sempre pergunto, mas quando você viaja, você tem vontade de transar? Você tem prazer? Ah, eu tenho. Eu só não tenho no meu dia a dia, então eu preciso de uma testosterona. Não! Não é assim. A gente tem que parar de medicar sintoma que às vezes são sintomas relacionados às nossas condições sociais ou psicológicas. E também não tem como medicar o envelhecimento. Você tem como realmente buscar como você vai envelhecer saudável, né? Assim, como você vai ter uma prática. O convívio social, a gente está falando aqui de médico-atleta. Médico-atleta é convivência social, não é só atividade física. A gente sabe que quando vocês se encontram, isso gera uma troca. Isso gera uma troca, inclusive, intelectual, né? Vocês discutem assuntos do dia a dia. Vocês vão sair depois, vão fazer uma viagem juntas. Isso é muito enriquecedor. A pessoa, quando envelhece sozinha, a gente sabe que isso está muito associado a aumento de doença cardiovascular, a depressão, entendeu? A ficar isolado, você não caminha, você vai propiciar a osteoporose, você não vai se alimentar bem. Então, até nisso é super importante. Então, assim, a gente tem que parar de medicar determinadas condições que não devem ser medicadas, né? Então, assim, realmente, essa elucubração, essa busca frenética por diversos tipos de opções para que você consiga o bem-estar pode ser muito mais acessível, com muito menos complexidade, digamos assim. Então, a gente tem
primeiro pensamento, né? Quando eu estou indo num médico e estou com sintomas já relacionados, estrogênio, segundo progesterona, para aquelas que têm útero, e por último a testosterona em casos muito pontuais. É isso? É esse o raciocínio que a gente pode levar para tem que ser bem avaliado e não achar que essa testosterona vai ser para performance física, tá? Porque para você conseguir o estímulo de performance física, o aumento de massa muscular, você não está fazendo só a reposição de testosterona, a terapia com testosterona para questão de libido. Você vai precisar usar uma dose anabolizante, tá? Porque para você ganhar essa massa, ter essa performance, você vai ter que usar uma dose que vai levar a sua testosterona para níveis já suprafisiológicos, níveis próximos, às vezes, do masculino, para você poder ter esse efeito. Então, você não está fazendo a terapia que dizem equilibrada, porque a mulher não produz isso normalmente no seu dia a dia. Normalmente, ela tem uma produção muito pequena de testosterona. Então, para você atingir esses objetivos, você vai usar uma dose mais alta e é uma dose que acaba tendo efeito anabolizante. Isso a gente sabe que é proibido, que não faz bem. E efeitos adversos, às vezes, irreversíveis, tá? Isso é muito importante até para paciente jovem. A gente, como ginecologista, por exemplo, muitas vezes eu vejo pacientes usando testosterona com uma hipertrofia de clitóris, que nem sempre pode até aumentar o prazer, mas também pode ser até incômodo, para, inclusive, praticar ciclismo, por exemplo, ou outras atividades. E esteticamente também pode atrapalhar, mas pode ser irreversível, tá? Depois que tem a hipertrofia de clitóris, com o uso da testosterona, obviamente, numa dose maior do que seria a fisiológica. Isso é um ponto importante. Queda de cabelo, mudança no cabelo também são sintomas que podem ser sintomas adversos da testosterona. Também mudança do perfil lipídico, que a Kari chegou a falar um pouquinho. A gente se preocupa tanto, né, de ter um bom colesterol, um bom HDL, e o nosso estrogênio nos dá isso. A testosterona pode baixar o HDL, pode piorar isso. Então, é muito importante a gente estar atenta para esses efeitos também adversos e pensar no nosso futuro. Se a gente quer só naquele momento o benefício, às vezes, de uma droga, a gente tem que pensar como é que ela é no futuro. Não tem muitos estudos de testosterona, por exemplo, em longo prazo, em relação a alguns tipos de câncer, embora as pessoas falam que não tem problema, não é verdade. Isso ainda é uma questão em aberto, principalmente para câncer de mama, por exemplo. E uma das maiores estudiosas de hormônios femininos, especialmente de testosterona, que é a Susan Davis, da Austrália, ela frequentemente fala que a dose que a mulher que tem disfunção sexual, que realmente tem um desejo hipoativo, pode precisar é uma dose baixa, só para ela melhorar realmente se ela está precisando. Não adianta dosar testosterona, porque os kits laboratoriais foram feitos para dosar testosterona masculina ou para testosterona em excesso em situações de doenças. Então, não adianta, estou com testosterona baixa, por isso preciso, não é bem assim. É diferente, como eu falei, às vezes nem o estradiol é 100% o nosso diagnóstico, muito menos a testosterona. Então, é muito importante a gente alertar isso. E isso também é legal, esse podcast ser um podcast educativo para vários profissionais de saúde também, para lembrar disso. Porque, infelizmente, no mundo inteiro, a gente tem alguns profissionais jovens que não estão sendo bem formados a respeito, por exemplo, de terapia hormonal, de menopausa, dos benefícios, dos pequenos riscos que pode ter e até avaliar realmente os pacientes que podem e não podem usar e como. E se não tiver segurança de prescrever, pelo menos ouvir aquela queixa e encaminhar para um profissional que saiba tratar daquela mulher, saiba cuidar daquela mulher na menopausa. Eu queria trazer, meninas, acho que a gente vai se aproximando para o final, mas eu queria trazer, como vocês mesmos destacaram, que nem todas as mulheres no nosso Brasil têm acesso financeiro a esse tratamento. Há já comprovado algum acesso de outras terapias? É claro, a gente falou sobre o exercício, a gente sabe que o exercício vai impactar muito no bem-estar, na mente, na secreção de alguns hormônios que vão reduzir muito desses sintomas relacionados ao climatério, como a depressão, como a alteração do sono. Eu sei que o exercício contribui nisso, felizmente, é a minha área de trabalho, mas queria verificar se há algum fitoterápico,
substância que a paciente possa tentar utilizar para tentar melhorar os seus sintomas, como esses principais, né, relacionados ao sono, ao fogacho, à perda de libido. Cris, olha só, isso é uma pergunta delicada. Primeiro, porque financeiramente, que eu vou começar até pelo que você perguntou, alguns fitoterápicos e medicações, entre aspas, alternativas, não são baratas, né? Se a gente for pensar na população em geral. E a eficácia é bem inferior. Algumas, infelizmente, chegam a eficácia semelhante a um placebo, tá? E como, por exemplo, alguns fitoterápicos, até os chás, que são muito falados, chá de amora, enfim, algumas coisas, ainda tem que ser muito bem estudado isso. Tem um pouquinho de efeito estudado com a isoflavona, com a simicifuga. Alguns outros fitoterápicos podem ter um pequeno efeito benéfico, sim, apenas para ondas de calor. Mas, como eu falei, não vão tratar a insônia, não vão tratar os sintomas geniturinário, e mesmo assim, o efeito não é, como eu disse, por exemplo, com o estrogênio, que vai reduzir, vamos botar um sintoma bem clássico, né, que são os fogachos, né, a sudorese noturna. O estrogênio vai melhorar isso em 90% a quase 100% das mulheres. Já os fitoterápicos não chegam a 60%, sendo bem otimista em algumas situações. E, como eu disse, se você muitas vezes tem que... Algumas pacientes até conversam sobre isso, de não tratar com hormônio, mas falam, bom... Mas a gente fala, olha, para tratar síndrome geniturinária, então vamos tratar com uma medicação local. Para tratar sua insônia, vamos pensar, além, óbvio, da medida de sono, da higiene, tudo, higiene do sono, vamos, às vezes, ter que usar uma medicação também. Para tratar outros sintomas, enfim, cada um vai ter, muitas vezes, que ter uma medicação auxiliar, porque o estrogênio realmente ainda consegue ter receptor no nosso corpo inteiro, isso inclui, como a gente estava comentando, ossos, aparelho cardiovascular, óbvio, aparelho genital, nas mamas, no cérebro, né, em tudo. Então, é por isso que... Saiu mais caro. Saiu mais caro. Não usar o estrogênio saiu mais caro. Mas é verdade. Mas as pessoas gastam muito dinheiro com fórmulas, assim, né? Elas chegam com umas fórmulas para um monte de coisa, eu não sei o que realmente é realmente efetivo, mas, assim, de novo, é uma abordagem muito individualizada que a gente tem que escutar caso a caso, e a gente tem, sim, indicação de terapia não hormonal para os casos que, quando a paciente não deseje, ou quando estaria, assim, contraindicado o uso da terapia hormonal. Às vezes a paciente realmente está pouco sintomática, mas ela tem os sintomas geniturinários, a gente consegue prescrever esse tratamento, mas às vezes ela tem, por exemplo, uma questão de ansiedade, depressão, alteração de sono, a gente pode prescrever, às vezes, algumas medicações controladas. Por exemplo, eu tenho o hábito muito de usar a trazodona para sono, eu acho que às vezes ela melhora. E a gente tem, inclusive, a paroxetina como uma medicação oficial, né, para o controle dos calores daquelas mulheres que não podem fazer a terapia hormonal ou quando não é controlado pela terapia hormonal, como uma complementação, quando às vezes ela não consegue usar doses mais altas. E a gente sabe que tem o fezolinetanto, que já está sendo comercialmente utilizado nos Estados Unidos, Canadá, Europa, deve chegar ainda esse semestre, no máximo no início do próximo semestre, que é uma medicação que não é dessa classe de antidepressivos, ansiolíticos, ele foi desenvolvido exatamente, né, para agir no nosso centro de termorregulação, né, onde a gente tem o centro da produção de neurocininas que estão relacionadas ao fogacho, e ele parece ser bastante efetivo no controle de fogacho, até ter alguma melhora no sono sem prejudicar a libido e orgasmo, porque o grande problema também é que essas medicações que a gente prescreve para calores da classe dos antidepressivos podem alterar, né, tanto a questão, às vezes, de apetite, como de libido, orgasmo, e não é uma coisa desejada para essa fase. Então, enfim, a gente tem que ter um domínio grande dessa área para a gente ver para quem que a gente vai dar cada coisa, né? Exatamente. Essas medicações que a gente cada opção, digamos.
essas medicações que são os antidepressivos, os ansiolíticos, inibidores de recaptação da serotonina e noradrenalina, elas são recomendadas, sim, por exemplo, em pacientes que têm o câncer de mama e têm sintomas, né, paciente que é uma contraindicação, o paciente já teve história pessoal de câncer de mama, tem ondas de calor e ela pode ser medicada com essas medicações para dar um alívio desses sintomas, por exemplo, tá? Podem usar também medicação vaginal, que já foi liberada, mas a paroxetina, só fazendo um parênteses para vocês, não deve ser usada quando usa tamoxifeno. Por isso a gente também tem essas outras drogas, como a venlafaxina, enfim, várias outras drogas que a gente pode usar. A venlafaxina é uma das mais usadas, sertralina também, mas elas têm um efeito também legal de melhorar ondas de calor, né? E essa nova droga que ainda também não tem estudos para câncer de mama, mas pode melhorar também os fogachos. Meninas, a gente vai chegando ao final. Quero deixar totalmente livre para vocês se despedirem e trazerem as recomendações finais. Por favor, deixem o contato de vocês de rede social, como é que o pessoal encontra vocês. Pode começar. Karen, você é nossa convidada, vem primeiro. Bom, adorei estar com vocês aqui, conversar. Esse assunto sempre me estimula muito e eu adoro também escutar opiniões de outras pessoas. A primeira vez que eu dividi aqui com a Mônica foi incrível. A gente divide o prédio do consultório, mas enfim, moro no Rio de Janeiro, né? Estou aqui atendo no Leblon. Meu contato de Instagram é doutora.karenmarca.endocrinologia. Eu estou à frente da diretoria da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, então, assim, no que precisarem, tanto no IED, que a gente tem ali um grupo, né, um hospital especializado no atendimento endocrinológico, com ambulatório específico, né, para atendimento de menopausa e outras situações da saúde feminina, e também pela sociedade, dizer que, assim, realmente vamos cuidar da saúde da mulher, né? Eu acho que a mulher, ela merece muita atenção, né? Eu acho que estudar a mulher, né, na sua complexidade, dos seus ciclos da vida e de tanto das exigências, assim, realmente merece que a gente tenha uma grande atenção e, sobretudo, pensar no que eu falei, né, sobre a gente não se exigir tanto e apenas pensar no nosso bem-estar, no que é melhor para a gente, não buscar milagres, mas fazer o melhor pela nossa saúde, tá? Obrigada pelo convite novamente. Obrigada, Mônica. E agora a sua mensagem final, importantíssima. Vamos lá, tema super importante, também adorei dividir. Como sempre, a gente está aqui, não só médicas atletas, como mulheres que também estão nessa fase, né? Eu já passei, mas acredito que todo mundo está por aí, né? Nessa fase de menopausa, mas trabalhando também com muitas mulheres, isso é muito importante. E, gente, vou reforçar também o que a gente falou. Sempre é legal individualizar. Por isso é tão importante conversar, acolher e individualizar. Cada mulher é realmente única e a gente pode, com ela, decidir de acordo com o estado físico, social, emocional dela, o que pode ser melhor para ela passar por essa fase da melhor maneira possível, que já é uma transição difícil, como a gente falou. E, complementando, é uma transição, sim, que vai levar ao envelhecimento. E que está lá, né, entre uma fase da gente mais jovem e uma fase de maior envelhecimento. E a gente também lembrar que as medidas que a gente falou gerais para a menopausa são aquelas que a gente fala o tempo todo para aparelho cardiovascular, para diminuir risco de demência, para diminuir risco de câncer, que é atividade física regular, tentar manter uma boa higiene do sono, não fumar, beber pouquíssimo, ter uma boa vida social, né, e familiar, que isso é muito importante, e por que não espiritual, né? Enfim, alimentação, né, balanceada, peso, esses cuidados que a gente fala o tempo todo, que vai melhorar a pressão, vai melhorar nosso risco cardiovascular, vai melhorar nosso risco de câncer, vai melhorar nossa qualidade de vida. É isso. Este episódio do podcast Saúde em Jogo. Saúde em Jogo é um podcast
associado com o movimento Médicos Atletas. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, siga. A gente está falando sobre hábitos dos médicos, porque afinal de contas, o médico que melhor cuida de si vai cuidar melhor de você. Não tenha dúvida. Médicos saudáveis, pacientes saudáveis. A gente vai falar sobre isso todas as vezes que estiver junto aqui com vocês. Espero ter auxiliado todas. É muito importante que essa informação seja levada adiante, porque, novamente, somos mais de 51% da população. Então, certamente, você, homem que nos ouviu, conhece uma mulher que precisa dessa informação preciosa, para que a reposição seja feita no momento adequado, da forma adequada, para não colocar a sua saúde em jogo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Doutora Cris Prado nas redes sociais, quem quiser me encontrar, e o nosso podcast, YouTube e as diversas plataformas de streaming. Não deixem de assistir os outros episódios também. E claro, se você gostou, curte e compartilhe. Até breve!